Hoje a Igreja do Brasil celebra a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E nosso país, diferente do que nós ouvimos tantas vezes por propaganda anticatólica, nós temos uma história bonita. Nós nunca devemos nos envergonhar, jamais, porque nosso país tem raízes católicas, raízes que vêm dos nossos pais na fé, que foram os portugueses. Essa ideia de que os portugueses vinham para cá apenas para fazer coisas ruins, coisas erradas, isso é propaganda anticatólica. E nós reproduzimos isso sem sequer observar. Como é que nós vamos desmoronar todo esse sistema que foi ensinado para nós erradamente? Primeira coisa é muito simples. Aqueles que vieram para cá não vinham para voltar para Portugal. Eles vinham para construir aqui. É só vocês olharem em todas as capitais antigas que vocês vão encontrar prédios e mais prédios, conventos, igrejas, prédios públicos de grande porte e de muita qualidade arquitetônica. Esse é o primeiro indício de que eles não vinham para cá para explorar, como as pessoas querem dizer. Segunda coisa, que também é muito importante, eles vinham para cá com a bandeira de uma ordem chamada Ordem de Cristo, que era exatamente para a propagação da fé. E nós precisamos então resgatar, porque parece que o nosso país começa em 1822, e isso não é verdade. Nosso país ele começa antes até da colonização portuguesa, mas a nossa raiz portuguesa não deve ser jogada fora. E Nossa Senhora aparece nesse período. Nossa Senhora da Conceição Aparecida é dessa época. E nós precisamos aqui também tirar duas coisas que foram ensinadas de maneira errada para nós. Primeiro, eu passei pelo menos minha infância ouvindo que o conde de Assumar, que era o que ia visitar aquela região de Itaguaçu, que hoje é Aparecida, no rio ali, o rio Paraíba, não é? E vocês têm esse rio Paraíba lá e o Paraíba aqui, que é no estado da Paraíba, que quer dizer água salgada. Eles foram ali pescar não porque estavam sendo oprimidos. Eu fico muito triste quando a gente reduz tudo da teologia à luta de classes marxista. Não tem nada a ver. Eles não foram para lá pescar porque estavam sendo oprimidos e chicoteados, não. É só você olhar qual é o dia em que aconteceu o milagre da pesca no rio Paraíba. Era uma sexta-feira. E na sexta-feira santa, o que é que todo católico deve fazer? Jejum de quê? Jejum de comida. E, obrigatoriamente, abstinência de carne. Então, não foram pescar porque o conde era malvadão e porque nossa igreja só faz coisa ruim. Vamos tirar isso do nosso coração, e não porque eu estou dizendo, mas porque você está ouvindo agora a verdade. Era um dia de preceito, era um dia em que um bom católico vive aquilo que a igreja ensina nos seus 5 mandamentos, que é abster-se de carne quando a igreja manda. Então eles foram pescar e não conseguiram, até que vem essa pesca milagrosa, onde vem essa imagem, que outra mentira que é contada. A imagem ela tem feições negras. Não, não tem, e não é um problema não ter, não. A imagem foi feita, provavelmente, por um homem chamado Frei Agostinho. E uma reconstituição de cores da imagem, a gente encontra ali ela pintada com tez branca, de português. Então vamos começar a tirar da nossa cabeça esse negócio de luta de classes, essa agenda 2030, que as pessoas querem que a igreja viva. A igreja não vem ao mundo para isso, não. A nossa intenção de estar aqui é outra, é falar aquilo que Deus pensa, que já é uma grande responsabilidade. Então eu sei o peso das coisas que eu estou dizendo, e eu sei que isso deixa a gente às vezes inquieto interiormente, mas é importante que você saiba quais são as raízes da sua fé, da minha fé. Nossa Senhora, originalmente portuguesa, ali seu rosto, Nossa Senhora da Conceição, tanto que o dia dela, antes de ser dia 12, era dia 8 de dezembro, porque a imagem é de Nossa Senhora da Conceição,
E a imagem, o dogma da Conceição, foi iniciado em Portugal. Era Portugal que difundia ali nas dioceses de Braga, de Lisboa. Era lá que se difundia a doutrina sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora e chegou até o Brasil por isso. Então essa imagenzinha que estava quebrada, e o costume da época era de colocar imagens danificadas em água corrente ou enterrá-las, porque você não pode venerar imagens danificadas. Padre, minha imagem já está sem cabeça, sem mão, o que é que eu faço? Se não tem conserto, ou põe em água corrente no rio, ou você enterra no jardim. Você inuma. Por quê? Porque não tem mais as feições. A bênção não é dada para o gesso, ou para a resina, ou para a madeira. A bênção é dada para a forma da imagem. E essa imagem, então, que a gente encontra aqui, não é esta, claro, esta é uma réplica, um facsímile daquela que vocês encontram lá em Aparecida. Ela tinha, então, essas pinturas. Um vestido vermelho e um manto azul escuro, que são as cores da realeza. Nossa Senhora pintada como rainha. E isso já é uma iconografia muito antiga. Já na primeira igreja mariana de Roma, de Santa Maria Maior, a gente vai encontrar Nossa Senhora vestida como uma princesa do Império Bizantino. E Nossa Senhora também chega ao Brasil dessa maneira. E ela se manifesta em 1717, em pleno Brasil colonial. Nós não devemos ter vergonha. Ai, padre, por que não prosperou? Porque veio o maluco do Marquês de Pombal, com as suas loucuras, e tirou o Brasil. Por quê? Porque ele queria tomar os bens das ordens religiosas. Então, é de fato aquilo que a gente escuta. Nós somos acusados daquilo que fizeram conosco. Atentos a essa tática que sempre volta. Ali, século XIX, é que nós tivemos os interditos, o que causou grande prejuízo, inclusive no Brasil, inclusive no Ceará. Nosso estado, ele teve, a maioria da sua colonização foi jesuíta. Aqui nessa parte da capital, Aquiraz, Caucaia, tudo jesuíta, Baturité, com escolas. Então a gente precisa começar a se reconectar com aquilo que é verdadeiro, porque senão dá a impressão que tudo foi 1822, 1922, e é mentira, não foi não. Começou a estragar a partir daí. Aí começou a estragar, mas as coisas não eram como a gente escuta ou como a gente vê em algumas pinturas. A gente precisa reconstituir, e isso não é revisionismo. Na verdade, isto é uma arqueologia. Isso é um processo de arqueologia e que é muito salutar. Mas como eu vim falar sobre a palavra do Senhor, esse preâmbulo é para você compreender que Nossa Senhora não fica aparecendo porque ela quer aparecer. Nossa Senhora se manifesta ou aparece por quê? Porque ela é a grande mulher de toda a Bíblia. Ela é aquela que cumpre na sua vida toda a sua vocação. E quando uma pessoa cumpre sua vocação plenamente, essa pessoa faz bem a muita gente. Por que nós insistimos tanto que nós precisamos cumprir a nossa vocação e não ficar preso a ideiazinhas, a coisinhas? É porque quando você cumpre sua vocação, em você se manifesta a força de Deus. Nós vemos isso na prefiguração das mulheres, a prefiguração de Nossa Senhora nas mulheres do Antigo Testamento. E hoje aparece uma delas, que é a rainha Ester, sofrida. Sofrida por quê? Porque teve que se esconder, teve que esconder quem ela era. Ela é de família hebreia, não é? De família judia, mas ela precisa se esconder. Por quê? Porque eles estavam no exílio. No exílio, e o rei Assuero, que estava dominando sobre o povo de Deus na época, ele então chama essas mulheres para o seu harém, e uma delas é Ester. E esse nome Ester significa ao mesmo tempo estrela, ou o nome da deusa Inanna Estar, e também significa escondida na língua hebraica.
Então ela escolhe, os pais escolhem esse nome de propósito, para que os que estavam dominando sobre eles achassem que ela era uma mulher do país deles, mas que na verdade ela vivia como quem está escondido, guardado, protegido por Deus. E aqui começa uma saga, aqui começa uma história interessante sobre a rainha Esté. A outra rainha, que era a rainha Vasti, tinha sido expulsa, tinha sido banida do palácio. Por qual razão? Porque ela entrou na sala do trono sem ser convidada. E isso foi uma afronta ao rei Assuero, que bane a rainha Vasti. E ele escolhe outra rainha. Quem vai ser escolhida? A rainha Esté. E ele não sabe qual é a origem dela. E a rainha Esté, então, como uma mulher madura, como uma mulher que vive sua vocação, como uma pessoa que está pronta para o chamado que Deus lhe faz, ela não fica deslumbrada com as coisas do palácio, porque é muito fácil uma pessoa se deslumbrar com as coisas. É muito fácil uma pessoa ficar embriagada pelo poder, tanto que São João no Apocalipse vai dizer que existe a grande prostituta Babilônia que embriaga o mundo com as suas blasfêmias. A rainha Esté, não. Por que não? Porque ela tem um coração firme. Você precisa ter um coração firme diante das coisas. Coisas ruins vão acontecer todo o tempo ao nosso redor. Coisas difíceis vão acontecer todo o tempo ao nosso redor. Por quê, Padre? Porque esta vida é uma vida de degredo. Esta vida é uma vida de combate. Quem não entendeu isso, não entendeu ainda por que Jesus diz: eu vou voltar para salvar todo mundo. Eu vou voltar para resgatar quem estiver pronto. É Jesus dizendo: olha, esta terra vai ser sempre assim. Você tem que fazer a sua parte, mas você sabe que a sua luta é sempre uma luta que será travada e de novo e de novo. A rainha Esté, então, fica atenta na corte. Não se deslumbra como a sua antecessora, a rainha Vasti, que se achava ao ponto de descumprir uma das leis da corte. E a rainha Esté, então, percebe que havia um plano para matar o povo de Deus. Aqui nós temos um ensino que é tão delicado, que é tão bonito: preocupar-se com os sofrimentos dos outros. Às vezes nós não nos preocupamos com os sofrimentos dos outros. Nós não somos educados para ter uma empatia com os sentimentos dos outros. Às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos que nós esquecemos as coisas importantes ao nosso redor. A rainha Esté nos ensina isso. Eu estou aqui na corte, eu recebi poder temporal, poder de tomar decisões. O que eu vou fazer? Eu vou ficar preocupada com o meu povo. E ela descobriu que o grande general, que era o braço direito de Assuero, já estava executando um plano para acabar com o povo de Deus. E o que é que ela faz? Aquilo que a mulher deve fazer. E quando eu digo deve fazer, eu não estou dizendo que há um determinismo. Eu estou dizendo para vocês, mulheres, que existe um caminho, que existe uma orientação de Deus, que existe um alvo a atingir. Nós hoje temos muita dificuldade, por quê? Porque os judeus sabiam isso de cor. Os judeus já cresciam sabendo tudo que Deus esperava, do homem e esperava da mulher, segundo o livro do Gênesis. Nós é que viemos do renascimento, da modernidade, do fadado iluminismo, e nós aprendemos o quê? Com essas três coisas que são abjetas. O que nós aprendemos? Não, cada um constrói sua vida. Isso não existe. Não existe. Não existe cada um construir sua vida. Não existe eu olhar para mim e dizer: não, eu quero fazer isso agora. Não, agora eu quero fazer outra coisa. Não, agora eu quero ser outra coisa. Não existe. Isso é uma mentira. O que existe é você usar as capacidades que Deus te deu para fazer o melhor que você pode com a sua vida. Isso é o que é a realidade. Por que as pessoas estão em crise? Porque elas não conseguem observar isso.
Estão sempre recomeçando, como a água da praia. Estão sempre indo e vindo, como a espuma da maré. A rainha Esther, diante de Deus, cumpre tudo o que Deus espera de uma mulher. Qual é a terceira tarefa que Deus confia à mulher? Seja a proteção espiritual da sua casa, coisa que Eva não fez. Eva não fez isso. Esther diz: eu devo ser a proteção do meu povo. Meu povo está aqui. Os filhos das minhas famílias estão aqui. Então eu vou me colocar espiritualmente para protegê-los. Eu sei que isso incomoda algumas mentes, mas eu queria que você ouvisse. Tirasse o veneno que está no seu ouvido, de tantos séculos que nós ouvimos bobagens sobre o homem e a mulher. A rainha Esther diz: o que é que Deus espera de mim? E Deus lhe revela. O que é que a Torá diz? O que é que o Pentateuco diz? O que é que Gênesis diz? Que a mulher deve ser a defesa espiritual da casa. E ela então se coloca em oração. Sendo bem prático, seu filho vai fazer uma prova, reza por ele. Não é só açoitar, não. Seu filho, sua filha estão doentes, não é só empurrar remédio, não, que é importante, mas é também rezar por eles. Você já pensou nisso? Você tem feito isso? Seu marido está distante, está difícil, você rezou por ele? Ou está apenas reclamando e resmungando? Padre, é só a mulher? Não, o homem tem outra missão e não é o dia dele hoje, então aguentem. Hoje não tem nenhuma figura masculina nas leituras, então é para a mulher. Hoje o canhão está apontado para vocês, mulheres. Aí a rainha Esther diz: eu vou fazer aquilo que Deus espera de mim. Gente, não tem coisa mais bonita do que isso, não. Se vocês soubessem a grandeza de uma alma que diante de Deus pergunta: o que é que o Senhor quer? Olhem o que a rainha Esther fez. Uma menina que por acaso caiu ali nas graças do rei, se tornou rainha, e ela diz: eu vou agora fazer o que Deus quer de mim. Pense nisso, onde você estiver, está namorando, está solteira, está casada, já separou, está casada de novo, pergunte: o que é que Deus quer de mim? Se coloque em oração. Ah, padre, por quê? Para que você não passe a vida inteira desmoronando e reconstruindo a vida. Porque nós não temos tempo. A nossa vida uma hora vai ser encerrada. E pode ser que você esteja no meio de uma hora de demolição da sua vida. É nesse instante que a rainha Esther nos educa. E ela diz: o que é que Deus quer? E ela se coloca em oração. E pela oração, Deus vai iluminando. E essa palavra é interessante porque iluminação, os gnósticos da época do Evangelho de São João tomaram, sequestraram essa palavra para eles. Mas na verdade, iluminação é um tipo de saber. É Deus que mostra a luz que vem do céu. É Deus que mostra a ciência dele, que não é a mesma nossa, não. A ciência de Deus é onisciente. A ciência de Deus é absoluta, a nossa é contingente. Como é que nós conhecemos as coisas? Através de 3 etapas: episteme, intuição e iluminação. Hoje nós só ficamos com episteme. Hoje nós só ficamos com conhecimento prático das coisas. Padre, eu sei dirigir muito bem. Certo, isso vai te salvar? Não, não vai. Vai te fazer um pai melhor? Não, não vai. Vai te fazer um ser humano melhor? Não, não vai. Padre, eu sei mexer em telefone. iPhone é comigo mesmo. Certo, ok, maravilhoso. Parabéns, isso é episteme. E o resto? E cadê o restante? Cadê a tua capacidade de olhar para as coisas e aprender? Cadê a tua capacidade de abrir-se para Deus? Foi o que Esther fez. Vocês acham que ela estava cheia de gente do lado dela, olhando para ela, dizendo: Esther, faça isso, Esther, faça aquilo? Não, era Deus guiando. De que maneira? Vertical, do céu, iluminando a cabeça daquela mulher. É isso que Deus faz com as mulheres que se abrem para Ele. Era isso que Deus queria fazer com Eva, mas ela foi conversar com a cobra. Dica para vocês: não converse com cobra.
cobra pisa na cabeça. Por quê, padre? Porque serpente é inimiga natural do ser humano. Então é para matar mesmo. Tadinha das cobrinhas, mata. A rainha Esther recebe de Deus o que ela deve fazer. E ela obedece. O que é que Deus diz a ela? Jejum e oração. Ah, lá vem o senhor com conversa de igreja. Sabe o que é jejum e oração? É o modo de combater sem armas. Como era que Moisés vencia Amaleque? Quando estava com as mãos elevadas. Como é que uma mulher vence os inimigos na sua casa? E os inimigos da sua família são físicos e espirituais. É gente querendo roubar seus filhos de você. É gente querendo acabar com o seu casamento. É demônio tentando acabar com a vida de vocês. São físicos e espirituais. Por isso que nosso Senhor, quando cria o Brasil, que o Brasil católico foi criado ali, na primeira missa que foi celebrada, nosso Senhor deu 2 presentes para o Brasil. O primeiro, o anjo da guarda do Brasil. Assim como em cada casamento. Cada casal que casou na igreja recebeu, no dia do matrimônio, um anjo para cuidar do seu casamento. Cada padre ordenado, no dia da ordenação, recebeu um anjo para cuidar do seu sacerdócio. Cada criança que nasce, na hora que Deus cria a alma, Deus também dá um anjo para cuidar, o anjo da guarda. Nosso Senhor, naquele instante, estava cuidando da rainha Esther e dizendo: filha, você não tem ninguém por você. E você está no meio de um combate de morte. Você está no meio de uma luta de morte. Querem matar você. Ah, e por que que Deus não agiu? Deus age através do ser humano. Deus age através de você, de mim. Que graça, que bênção. Não é para você ficar com raiva, não. É para você se alegrar. Se Deus está precisando aqui, eu digo isso de modo teológico, se Deus está precisando da sua ajuda, se alegre. Se Deus está usando sua voz, se Deus está usando os seus membros, está usando sua inteligência, que foi tudo Ele que deu, se alegre. Tem gente que vem para a igreja, às vezes servir, parece que vem com a forca no pescoço. É para você sair de casa alegre, por quê? Porque eu sirvo a Deus. Eu estou no caminho de Deus, não tem serviço mais sublime, não tem coisa melhor. Nosso Senhor diz para Esther: filha, vão te matar. E o que é que ela diz? Senhor, eu não tenho ninguém. Por isso que ela chora na oração dela. E Deus diz: combata pelo jejum e pela oração. Enquanto quem pode empunhar a arma está na frente do combate, os que não vão empunhar a arma ficam combatendo pelo jejum e oração. Você acha que o seu terço que você reza não é um combate? Por que que o demônio tem raiva do terço? Porque é chicotada na cabeça dele. Por que que as pessoas têm raiva de quem reza? Eu detesto cruz, detesto o terço. É o capeta. Não gosto de igreja. O mesmo. Porque aqui é combate. Você vem para cá por quê? Por que que eu venho para cá? Porque nós somos feridos na nossa vida. Em luta, a gente é ferido. Então eu venho para cá para quê? Para receber os remédios e para receber as armas. Deus disse para ela: você tem um general contra você. Você tem um rei que gosta de você só na hora da cama, mas não brinque não. O que é que eu faço? Disse Esther. Deus disse: combata pelo jejum e pela oração. Vocês têm rezado, meus irmãos? Quem tem rezado, continue. Quem não está rezando, comece. Rezem. Padre, meu casamento não está bem, o que é que eu faço? Você tem rezado com a sua esposa, com o seu esposo? Ou é só fazendo planilha e pagando boleto? Tem gente que o casamento é isso, né? Fazer planilha no computador. Você precisa da oração, ela é combate. Deus disse para Nossa Senhora: mãe, reza pelo Brasil. Aparece lá no Rio Paraíba, mostra para eles que cabeça e corpo, segundo o Papa Francisco, a igreja, não é? Cabeça que é Cristo, corpo que é a igreja, estão unidos.
E eu quero que a senhora apareça de mãos postas. Inclusive, quando entrou um endemoniado lá em Aparecida e jogou essa imagem no chão, as mãos ficaram inteiras. Ela intercede. Nossa Senhora é muito melhor do que a rainha Esther, porque a rainha Esther entrou diante de Assuero. Nossa Senhora entra diante do trono de Deus. São Louis Grignon diz que quando você pede uma coisa para Nossa Senhora, ela pega esse pedido que é seu. Ah, Nossa Senhora, me ajude, eu preciso de 2 maçãs. Nosso pedido é esse, 2 maçãs. Ela pega, coloca na bandeja de ouro que é o coração dela e diz: Deus, esse pedido é meu, não é deles. Essas 2 maçãs são para mim. E Deus imediatamente concede. Isso é a intercessão de Nossa Senhora. E a rainha Esther, ela combate. Por que ela jejuou e rezou? Porque ela sabia que o seu inimigo não era apenas o general. A gente esquece disso. A gente acha que nossos inimigos são as pessoas. Nós queremos combater as pessoas. Meus irmãos, vou dizer uma coisa, não fiquem tristes não. Deus vence um inimigo nosso, se levanta outro. Eu tenho que ter a força de combater, junto de Deus, Ele e eu. De mim o que Ele espera? Jejum e oração. E ela jejuou tanto que não conseguia andar. Teve que ser amparada pelas suas aias, pelas suas servas. E naquele instante ela diz: e agora? Já jejuei. Jejuei tanto que eu não consigo ficar em pé. O que é que Deus disse para ela? Pegue suas vestes mais lindas. Pegue suas roupas de rainha e as joias de rainha. Padre, o que é isso? Roupa, meus irmãos, representa a identidade. E aqui tem outra coisa muito importante para as mulheres, além da oração. Tome posse do que Deus te deu. Uma vez aconselhando uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, porque a gente não pode dizer, não pode ferir o sigilo, mas esse caso é didático, a pessoa sempre dizia assim: lá na casa que eu moro, lá na casa que eu moro, lá na casa do meu marido. Eu falei assim: você não mora com eles, não? Moro. E você não é esposa dele, não? Sou. E por que a casa não é sua? Aí ela ficou olhando para mim e eu disse: é exatamente esse o problema. Você não tomou posse do que Deus lhe deu. Você não tomou posse. Os filhos são seus. A casa é sua, o casamento é seu. A rainha Esther se vestiu de rainha por quê? Porque era um monte de menina querendo tomar o lugar dela. O que é que ela faz? Eu fui investida rainha. Eu fui revestida por Deus. Eu vou tomar posse do que Deus me deu. Tome posse do que Deus te deu. Ai, padre, a roupa quer dizer isso? Claro. Roupa é a nossa segunda identidade. Roupa me identifica. Quando você vê essas vestes, você pensa: padre. Você não vai pensar outra coisa, dançador de sapateado, não. Você vai pensar: padre. A roupa te identifica. Ela foi ali naquela hora se apossando do que ela é. É isso que uma mulher faz no dia que casa. Por que ela entra por último de branco? Porque ela vai naquela hora tomar posse daquele homem. Não é a mulher que é do homem, é o homem que é da mulher. Ixi, disse coisa demais, mas é verdade. Os homens já sabem disso. Não é a mulher que é sua, é você que é dela. A família é dela. É ela que multiplica. Então ela tomou posse, ela disse: eu sou a rainha. É o que Nossa Senhora faz quando Jesus diz: mãe, cuida de João, lá em João 19, cuida dele. Aí o pessoal da teologia, que tem uma teologia meio materialista, diz: não, ali é Jesus pedindo para João cuidar dela, porque todo filho que morre, não é, tinha que entregar a mãe, porque a mãe ia ficar desamparada. Não, não. Jesus primeiro em João 19 diz o quê? Mulher, recebe o teu filho. Primeiro ele fala com Maria. Então é ele que está entregando João para ela e não o contrário. Por que isso é tão importante? Porque ali é Jesus entregando o sacerdócio. João, segundo o que eu estudo na teologia bíblica, João representa o único apóstolo que está ao pé da cruz, é João. Ali ele representa os sacerdotes. Por que Nossa Senhora ama tanto os sacerdotes?
Porque ela está obedecendo o que Jesus disse: mulher, recebe o teu filho. Ele agora é teu filho. E Nossa Senhora cuida de nós. Ai de nós, padres, se não fosse a Virgem Maria. Ela cuida de nós com amor de mãe. Por quê, padre? Porque o sacerdócio católico é in persona Christi. Eu não sou sacerdote porque eu venho de família sacerdotal. Eu sou sacerdote porque a minha alma, na hora que foi criada por Deus, Deus disse: eu vou imprimir meu rosto aqui no sacerdócio dele. É ele que é o sacerdote. A rainha Esther, então, escuta Deus dizer: se revista como rainha. Segunda missão da mulher: tomar posse do que Deus entregou para ela. Ah, padre, onde é que está isso na Bíblia? Na hora que Deus cria Eva, o que é que Deus faz? Pega Eva pela mão e diz: Eva, esse é o teu marido. Ele estava aqui, parado, à toa. Agora você vai tomar conta dele. E a última coisa que Deus pede: ponha as joias de rainha, coroa na cabeça, cetro na mão. Use as joias de rainha, porque as joias são a luz. Como é que uma mulher governa a casa? É pela força, pelo grito? Algumas eu sei que é, viu? Algumas eu sei que é, pela chicotada. Mas a mulher governa a casa, porque ela é cheia da luz da sabedoria de Deus. As joias que uma pessoa usa. Por que a gente usa pedra nas roupas? Né? Essas aqui são as pedras, você sabe que não são originais, mas está aqui. A gente usa pedra porque as pedras representam as luzes de Deus, os atributos de Deus. A mulher que entra no... Homem não vem coroado em casamento. Homem não pode entrar cheio de brinco, cheio de coisa na cabeça. Quem entra enfeitada é a mulher, porque ela é a luz da casa. Então ela assumiu, ela é a luz daquele reino. E ela se arrumou e perguntou: e agora? Agora entre e vá até o rei. E eu tenho certeza que ela perguntou: mas Deus, ele não me chamou. Deus disse: vá. Porque Deus exige de nós essa entrega. Deus exige de nós essa dependência. E ela foi, sabendo que a outra rainha foi expulsa pela mesma razão. Mas na hora que ela abre, que abrem a porta para ela, e ela é vista pelo rei, ela está cheia da autoridade espiritual. Eu tenho que ter autoridade espiritual. Naquele instante, o rei disse: pode se aproximar. E ela toca o cetro dele, significando que os dois estão ligados pelo mesmo poder. Que os dois estão agora face a face. E o rei diz: o que é que você pede? Se ela fosse uma mulher deslumbrada, dizia: eu quero metade do teu reino. Mas como ela não é, o que é que ela faz? Intercede pela nação. Assim como Nossa Senhora faz até hoje diante de Deus pelo Brasil. E o que é que ela pediu? Salve minha vida, está em perigo. E salve a vida do meu povo, está em perigo. E o rei diz: quem? E ela aponta: o general. E na mesma hora o general é enforcado, é morto, e a rainha Esther continua como rainha. Aqui, meus irmãos, eu gastei tempo para você compreender como é importante você viver a sua vocação de maneira plena. Não seja medíocre na sua oferta. Vai ser esposo, seja por inteiro. Vai ser esposa, seja por inteiro. Padre, mas meus filhos são difíceis. Nós temos inimigos na nossa família, físicos e espirituais. A mulher precisa estar de pé, coroada como rainha, vestida como esposa, rezando pela família. E assim você vai chegar na eternidade com a sua família. Concluindo, meus irmãos, no Evangelho, Nosso Senhor apresenta um casamento. Por que um casamento? Olha que coisa simples. Porque o nome Gênesis, no original hebraico, Bereshit, significa casamento, aliança. Tudo que Deus fez foi em pares, sol e lua, mar de cima, mar de baixo, aves, macho e fêmea, homem e mulher, quente e frio, tudo Deus fez em casais. Então é justo que o nome
não seja Gênesis em grego, mas seja aliança, casamento. E aqui São João começa a mostrar a sua grandeza. O que é que São João faz? Diz: houve um casamento. Que tempo verbal é esse? Passado. Que casamento é esse que já estava acontecendo? Não foi Nossa Senhora que começou. Não foi Jesus que começou. O casamento já havia no terceiro dia, porque São João está recriando o livro do Gênesis. Que casamento é esse que já estava acontecendo? Qual foi a primeira aliança? Essa. Adão e Eva, Moisés, Abraão, Davi, o Monte Sinai, o Egito. O casamento já estava acontecendo. E aqui diz 4 vezes, a mãe de Jesus foi chamada. Quantas vezes? 4. Por que 4 vezes? Porque 4 é o número do mundo. Então, quando chama ela de mãe 4 vezes, quer dizer o quê? Que ela é mãe do mundo inteiro, da humanidade inteira. A igreja jamais inventaria uma coisa dessas. Nós só estamos descobrindo o que já está na palavra. Você que é católico, não tenha medo. Você jamais traiu a palavra de Deus. Você jamais, não há uma só regra católica que traia a palavra do Senhor. Não tenha medo. Chamar Nossa Senhora de mãe da igreja, de mãe de Deus, chamar Nossa Senhora de mãe, referir-se a ela como minha mãe, já está na palavra. João 2, a mãe de Jesus foi convidada, a mãe de Jesus estava presente, a mãe de Jesus e os discípulos. A mãe de Jesus diz: quantas vezes você reconhece Nossa Senhora como sua mãe? Por quê? Porque ela cuida, porque ela exerce sua vocação de mãe. É ela, inclusive, que apresenta o noivo. Todos esses estudos que eu falo para vocês do Rabino Urashi, eu comecei a pesquisar a partir de São João. Eu falei, tem alguma coisa aqui, São João, me ensine. E ele disse, por que Nossa Senhora entra com Jesus? 2 razões. Uma é pessoal, uma é teologia helênica, e a outra já está ali na palavra de Deus. O que é, padre? O que é que o Senhor descobriu? Nós só podemos crer em Jesus pela palavra de Nossa Senhora. Como assim? Muito simples. Quem é que sabe quem é o pai da criança? Quem é que diz, você é o pai? Quem é? É a mãe. Então, para eu acreditar que Jesus é o Messias, nascido por milagre do Espírito Santo, eu preciso primeiro acreditar na palavra de quem? De Maria. Então é ela que apresenta Jesus, como uma mãe que entra com o noivo. Quem é que entra com o noivo no casamento? A mãe. Por que a mãe? Não, padre, eu quero entrar com a minha professora. Não inventem coisa não. É a mãe que entra. E da noiva é o pai. Por qual razão? Agora eu vou pegar pesado. Posso? Quem é a autoridade da casa até o dia do casamento? A mãe. Quem é que reza diante de Deus pelos filhos, mesmo que tenha 30 anos de idade? A mãe, até o dia do casamento. Na hora que ele casa, a mãe se desliga. E vocês precisam obedecer isso, viu? Não, eu vou lá ajudar. Não, não vá não. Só se você for chamada. Agora, a ligação diante de Deus não é mais sua, é com a mulher dele. E é por isso que o homem deve guardar castidade, para que a mãe, ao rezar por ele, diga, meu filho está pronto, eu entrego ele a Deus, e Deus vai entregar a esposa. E quem é que entra com a filha? O pai. Por quê? Porque quem tem autoridade sobre a filha, autoridade de morrer por ela, autoridade de pastoreá-la, autoridade de educá-la na fé, de ensinar quem é Deus, quem é? Quem é? O pai. Até o dia do... E ele passa essa missão para quem agora? Para o marido. E até aquele dia, a ligação também é feita porque a noiva se mantém casta, se mantém fiel. E o pai diz, eu entrego a você, agora a Deus, ela agora será sua. Nosso Senhor, então, é entregue por Nossa Senhora. E isso vai se concretizar, vai se cumprir onde? Na cruz.
Por que Nossa Senhora está ali em pé, junto da cruz? Por que ela não está ajoelhada? Porque só fica em pé quem está oferecendo. Na hora da consagração, vocês ficam de que maneira na igreja? Na hora da elevação? De joelhos. Por quê? Porque vocês estão recebendo o sacrifício. Mas o sacerdote fica como? Em pé, porque ele está oferecendo. Por que Nossa Senhora está em pé junto da cruz? Primeiro, porque ela está construída, ninguém derrubou. Nem a morte de Jesus derrubou Nossa Senhora. Nem a morte de Jesus derrubou a nossa rainha Esther. E ela está de pé porque ela está oferecendo. Ela está dizendo, só eu posso oferecê-lo. Ele tem ligação espiritual comigo. E agora eu estou oferecendo ele para quem? Para a igreja. Agora a esposa dele é a igreja. E eu vou sair de cena como mãe. E Jesus diz, não vai não. A senhora agora vai ser mãe de toda a igreja. E Nossa Senhora percebe que eles não têm um líquido. Qual é? O que é que faltava? Mas tinha outro. O que é que tinha? A água. O que é que a água representa? A Torá, a palavra. Olha como faz sentido. Os judeus tinham um casamento com Deus, uma aliança. Mas era baseada em quê? Apenas na lei. Eles não tinham o vinho. O que é o vinho? A lei é a fidelidade. O vinho é o amor. A intimidade, a celebração, a alegria, a purificação da religião. Tudo isso é o que o vinho significa. Quando é que você abre uma garrafa de vinho na sua casa? Num velório? Quando é que você abre? Numa festa. A religião é alegria, é festa, é vinho. Eles não tinham. Isaías diz, quando o Messias chegar vai trazer vinho novo. Também eles usavam vinho para limpar a água. Olha o sentido profundo. O vinho usado para limpar a água. A palavra precisa do amor de Deus para ser purificada. Como o vinho purificava a água quando era misturada uma sexta parte. Terceiro significado, o vinho podia ser comprado ou era da família? O vinho sempre foi de família. Quem construía a vinha, escolhia as plantas, fazia o vinho e depois guardava. O vinho é da família. Ninguém bebe vinho do outro. Jesus está dando vinho para a família. O que é vinho, padre? A palavra vinho, oion, significa segredos, intimidade. Deus quer te dar os segredos dele. Aqui é Jesus dando um tapa na cara dos gnósticos. Porque no gnosticismo, você vai fazer um monte de ritual, repetir palavra, beber sangue, esoterismo, para descobrir as coisas ocultas. Jesus está dizendo, não, eu revelo os segredos de Deus. E a última coisa, o vinho também representa, no meio de nós, o sangue que vai ser derramado onde? Na cruz. Bodas de Caná, nós temos Nossa Senhora, água e vinho. Na cruz, o que é que nós temos? Nossa Senhora, água e sangue. Sangue abundante, vinho abundante. Nossa Senhora diz, vinho não tem. Como é que Jesus responde? Mulher, o que há entre mim e ti? Olha como a tradução é pobre. Porque mulher, o nome mulher, é o nome de Nossa Senhora. Miriam significa senhora. Não é mulher no sentido latino, não. Jesus não falava latim, porque era uma língua vulgar da época. Jesus não disse para ela mulher, nem disse para ela gnaica em grego. Jesus disse para ela senhora. Miriam é o nome dela. Naquele instante Jesus diz, senhora, é a nova Eva, né? A nova mulher. Por que dizes isto a mim? Está errada a tradução. O original é mali velate, que significa o seguinte, qual é o nível da nossa intimidade? Por que eu devo fazer isso por ti? E nessa hora Nossa Senhora, como uma grande teóloga, o que é que ela diz? Eu agora vou desfazer o que a minha colega Eva fez. Ela estragou tudo. Eu agora vou consertar tudo em nome do Senhor.
que é que ela faz? Ela recorre ao esposo que é Cristo e diz: fazei o que ele disser. Qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Não. Ouvir e obedecer. Ouve, Shema Israel. O primeiro mandamento é esse: ouve e obedece. Qual a resposta de Nossa Senhora para Jesus? Faremos o que você disser. Nós vamos te ouvir e te obedecer. Nossa Senhora está trazendo a família de volta para o mundo de Deus. E o que é que Jesus entende na hora? Eu vou fazer. Mas só que estava incompleto. Eles tinham quantas talhas de pedra? 6. E era para ter quanto? Nunca podia oferecer 6 para Deus. Tinha que ter quantas? 7. Quem é a 7ª talha? É Ele, é Jesus. E por que talha, Padre? Talha de pedra. É a lei de Moisés, minha gente. A lei de Moisés foi dada em quê? Em talha de pedra. Padre, não era um jarro, não. É tudo junto. Chama-se sentido unívoco. É tudo junto. Unívoco. Naquele instante, Jesus está dizendo: vocês têm a lei de Moisés, mas a lei está imperfeita. Eu sou a 7ª talha. Ele jogou fora a água? Não. O que ele disse? Encham até transbordar. Até derramar. Então nós vamos viver a lei do Senhor agora de que maneira? Transbordando, como uma cascata, como uma fonte de água. É isso que a igreja deve ser, um lugar onde a água do Senhor jorra sobre todos. E aí na hora que Jesus disse, levem até o garçom-chefe, a água se transformou em vinho. Eu estou trazendo o vinho do Messias. Quem eu sou? O Messias. E é o vinho bom ou ruim? Não bom não. Como está na palavra? O melhor até agora. Deus tem o melhor para nós. E Nossa Senhora sabia. Por isso ela disse, confiem nele. Eu confio. Confiem nele. Ele vai trazer o melhor para nós.